Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ela tem quantos anos? 11? 8? Como é que é seu nome? Maria Fernanda. Você não quer ficar com as crianças não, Maria? Então você vai prometer para mim uma coisa, você vai ficar de olho em mim, tá bom? Ok? Deixa ela aí. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma obra aí. Pode deixar ela. Deixa ela, não se preocupa não. Vocês não querem vir um pouquinho mais para frente não? Tem um tanto de cadeira vazia. De repente vocês querem vir para cá. Ficar pertinho, né? Pertinho. Ficar pertinho. Glória a Deus. Obrigado. Vocês 4 devem ter o quê? 13, 14 anos? Então eu preciso que vocês venham cá para frente, ficar mais perto de mim. Dá lugar para eles, vocês ficam nas de trás, deixa eles ficarem na frente. São 4. O restante pode ficar aí. Ficar pertinho de mim aqui, porque é bom, né? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu poder, pela tua compaixão, pelo teu amor. Obrigado porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está hoje entre nós, está hoje dentro de nós. E nós podemos crer que esse Espírito vivificará o nosso corpo mortal nessa noite. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso falar um pouco da minha vida, do meu testemunho, para vocês entenderem por que eu falo sobre defraudação sexual. Eu não fico feliz de falar dessas coisas, e nem me sinto bem de falar dessas coisas, porque mais uma vez eu tenho que expor toda a minha vida. Mais uma vez eu tenho que falar de coisas que me machucaram muito. Mais uma vez eu tenho que falar de uma vida de pecados. E pior do que você lembrar dos pecados que você cometeu, é você lembrar quem você feriu enquanto pecava. Todas as vezes que nós, como cristãos, pecamos, nós ferimos principalmente a Jesus e o expomos à vergonha nas regiões celestiais. Por isso eu não tenho felicidade, embora às vezes eu dou alguma risada e, né, é o meu jeito, mas eu não sinto alegria de falar dessas coisas. Todavia eu falo porque eu sei que Deus só não me matou e não tirou a minha vida porque Ele sabia que eu ia falar. Então por isso que eu quero que você fique muito atento. Não se preocupe não, pode rir quando der vontade de rir. Às vezes é cômico mesmo, é engraçado. Principalmente porque não foram vocês que viveram, né? Então fica fácil dar uma risada. Mas preste muita atenção, porque para muitos aqui, hoje, essa noite vai ser um divisor de águas. Para muitos aqui, essa noite vai doer bastante. Mas com certeza, vai ser uma dor que produzirá cura. Amém? Glória a Deus. Aos 8 anos de idade, eu fui apresentado à primeira classe de demônios que começaria o processo de domínio sobre a minha vida. E eu tinha um vizinho lá em Matozinhos e nós começamos uma prática que lá em Matozinhos chamava-se troca-troca. Ou seja, um menino acariciando o outro. Isso durou 1 ano. Aos 9 anos eu fui apresentado à segunda classe de demônios,
que me possuiria até os 28 anos de idade. Os demônios da masturbação. De maneira que dos 9 anos aos 28 anos de idade, eu não me lembro de nenhum dia que eu não fiquei sem me masturbar. Nenhum dia. E às vezes eu alugava um filme pornográfico para poder saber quantas vezes eu conseguiria me masturbar. E isso, irmãos, foi algo que teve uma ação muito destrutiva na minha vida. O grande problema é que nós pensamos que uma pessoa pode dormir santa e acordar promíscua. Nós pensamos que um homem pode dormir santo e acordar um adúltero, ou a mulher uma adúltera. Nós pensamos que uma pessoa pode dormir santo e acordar prostituto ou prostituta. E isso, irmãos, é uma mentira. Isso é uma mentira. Sempre haverá um processo. Ninguém dorme santo e acorda profano. Ninguém. Agora, nós precisamos conviver com algumas verdades. E talvez a mais dura delas é que é perfeitamente possível uma pessoa viver a vida inteira dentro da igreja e ir para o inferno. É biblicamente possível. Por isso, a pergunta que precisa estar o tempo todo na minha mente, na sua mente, é: será que eu estou no processo ou não? Porque enquanto a trombeta não tocar, ainda haverá esperança. Mas no dia que a trombeta tocar, meu irmão, aqueles que vivem na prática do pecado, estando eles na maçonaria, na macumbaria ou dentro das igrejas, vão para o inferno. E a Bíblia é bem clara quando diz que um abismo chama outro abismo. E aquilo que era somente uma masturbação foi me dominando, me dominando, me dominando. Até que o diabo começou a colocar em mim um desejo de ter relações sexuais com outros homens. E eu fiz. Mas um abismo sempre chama outro abismo. E quando eu não me sentia mais satisfeito com esse tipo de relação, então o diabo me levou para um desafio maior. E ele me levou a sentir desejos para ter relações sexuais com animais. E eu fiz. Mas como eu disse para vocês, ninguém dorme santo e acorda profano. Ninguém. Quando eu fui apresentado àqueles demônios da masturbação, eu jamais poderia imaginar que um dia eu seria instigado, incitado a ter relações sexuais com animais. Jamais. Porém, eu cheguei lá. Aos 24 anos de idade, então, depois de ter perdido tudo, estar bem no fundo do poço, eu decidi ir na igreja. E eu disse para mim mesmo: eu vou naquela igreja, lá em Matozinhos, a igreja que a minha mãe frequentava, frequenta até hoje. E eu disse para mim mesmo: eu vou lá e eu vou esperar o pastor fazer o apelo e eu vou levantar a mão. E eu fiquei repetindo aquilo para mim várias vezes. Então eu saí de casa e fui para a igreja naquele domingo. Dezembro de 97. E eu sentei no banco da igreja e fiquei esperando o pastor fazer o apelo. E eu sabia, irmãos, que aquela talvez seria a última vez. A última oportunidade. Eu vou pedir que ninguém converse agora. E eu sentei no banco e fiquei: o pastor vai fazer o apelo, eu vou levantar a mão. O pastor vai fazer o apelo, eu vou levantar a mão. O pastor vai fazer o apelo, eu vou levantar a mão. E quando eu me dei por mim, o pastor acabou o culto. E não fez o apelo. E aí eu entrei em desespero. Porque eu dizia para mim mesmo: eu não vou ter coragem de fazer isso de novo. Eu não vou ter coragem de voltar aqui nessa igreja. Não vou. E comecei a entrar em desespero. E o pastor saiu eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, né? A igreja lá é menor do que essa. Era, né? Hoje é maior.
E quando pensa que não, daqui da frente, eu já estava lá atrás apertando a mão dos irmãos. E eu fiquei por último naquela noite, porque eu fiquei desesperado. Eu sabia que eu não ia voltar dentro da igreja de novo. E quando todo mundo saiu, eu fui saindo assim, todo, ó dia, ó céu, ó azar, ele não fez o apelo. Quando eu peguei na mão dele, irmãos, para me despedir dele, ele olhou para mim e deu aquele êxtase, né? Aquela loucura. E ele falou para mim assim, ó, Deus manda te dizer que você não precisa levantar a mão. Irmãos, naquele momento eu virei uma baba lá na porta da igreja. Chorei, mas chorei bom mesmo. E foi uma ação muito poderosa do Espírito Santo. Eu bebia muito, fumava muito. Para vocês terem uma ideia, quem já foi viciado em cigarro, sabe o que eu vou dizer. Não tem nada que nos deixa mais irado do que a pessoa pedir o último trago do cigarro. Isso aí leva qualquer viciado em cigarro em endemoniamento pleno. Né? Ele desespera. Porque o último trago parece que é o trago do vício, né? Lá a gente falava o 20. Então quando alguém chegava e falava assim, me dá o 20 aí, aquele já me deixava, eu ficava mais endemoniado ainda. E um dia o diabo me deu uma estratégia para ninguém me pedir o 20. Ele falou para mim, pega o cigarro, põe na sua narina e traga. Ninguém vai te pedir, ué. Quem vai pôr esse cigarro na boca? E foi isso que eu fiz. Então, durante alguns anos, eu fumava cigarro pela narina, eu enfiava aqui e tragava. E aí ficava de boa. E naquele dia, naquela noite, a minha conversão, a experiência que eu tive com Jesus, eu perdi completamente o desejo pelo cigarro. Eu perdi completamente o desejo pela bebida, completamente. Eu via muitos testemunhos de pessoas, irmãos, que paravam de fumar, mas quando sentia o cheiro do café, já tremia de vontade de dar um trago. Comigo não aconteceu isso. O Espírito Santo me limpou. Mas em Provérbios, no capítulo 3, está escrito, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as veredas do seu coração. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E eu não fiz isso na minha conversão. Eu parei de fumar, parei de beber, parei de mentir, parei de prostituir, parei de procurar mulher. Mas eu não deixei que o Espírito Santo entrasse naquele lugar onde eu estava aprisionado à pornografia. E o resultado? Eu caí de novo. Só que dessa vez agora, ficou em secreto. Porque era só a pornografia e a masturbação. Então ninguém via. E a minha alma desenvolveu uma estratégia, uma couraça muito reluzente, para que eu ficasse acima de qualquer suspeita. O trabalho. Graças a Deus eu nunca tive preguiça. Então eu sempre trabalhei muito. Então não tinha problema nenhum de levantar cedo e dormir tarde. E essa era a minha couraça, para que as pessoas não vissem as minhas fraquezas e o câncer que estava me comendo por dentro. Então eu conheci o pastor José e fui para a MCM fazer a escola de missões. Irmãos, eu fiz 1 ano de escola de missões e continuei na pornografia. E eu cheguei ao ponto de acessar sites pornográficos dentro da MCM. E não fui descoberto. Por isso eu digo para vocês, é biblicamente possível que uma pessoa viva a vida inteira dentro da igreja e vá para o inferno. Voltei para Matozinhos e em 8 meses Deus fechou todas as portas. Eu fui o tipo de pessoa, irmãos, que eu tinha completa tranquilidade em ter uma relação sexual com uma menina, aquela minha namorada, e vir para a igreja e pregar a palavra. Eu não tinha problema nenhum de fornicar com a menina e vir para a igreja ministrar o louvor. Nenhum. E Deus não me matou. Então, depois de 8 meses, Deus fechou todas as portas em Matozinhos. Então, eu liguei para o pastor José e como o meu testemunho externo era muito bom, ele me admitiu como obreiro na MCM. O que eu não sabia era que Deus estava me conduzindo para a libertação, para a cura. Então voltei para a MCM como obreiro.
E uma menina que eu tinha um relacionamento de 4 anos em Matozinhos, uma menina que era de Deus, uma mulher de Deus, uma menina santa, ela era virgem. Deus desaprovou o nosso relacionamento porque nós enveredamos pela vida pecaminosa. E eu sei como é que funciona, irmãos. Esse negócio de namoro cristão. Isso é a maior farsa que existe. Um dia eles me convidaram para pregar numa igreja em Goiânia, uma igreja grande lá, sobre corte. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Não, pastor, vamos lá e tal. Eu falei, não acredito nisso. Ou você é santo ou você não é. Se você é santo, você vai ser santo em qualquer tipo de relacionamento. Se você não é, você pode estar com Jesus ali na sua frente, você vai pecar. E aquele dia foi terrível naquela igreja. Então Deus desaprovou aquela relação e, para minha tristeza, irmãos, até hoje aquela menina não conseguiu se levantar. Eu já pedi perdão para ela, para a família dela, para a igreja em Matozinhos, tudo que eu podia fazer. E ela não se levantou até hoje. E aí eu vim para a MCM como obreiro, mas eu não havia sido curado. Então eu voltei à prática da pornografia dentro da MCM. Só que aí, eles descobriram. Deus providenciou uma situação, porque eu nem confessar, irmãos, eu confessei. Não tive coragem. Afinal de contas, eu era o Ebinho, né, o obreiro do pastor José, que todo mundo queria estar perto. E imagina eu confessar uma vida dessa, eu vou perder meu lugar. E a vergonha das pessoas saberem qual era a minha prática pecaminosa. E as mentiras que eu falei durante muitos anos pregando. Então eu não podia confessar de jeito nenhum. Só que para Deus, irmãos, o importante é que nós sejamos salvos. Como? Não interessa. Por isso que ele diz que é melhor você perder um braço e entrar no céu do que com os dois ir para o inferno. E aí então eles descobriram que alguém estava acessando por site pornográfico. Só que agora eles tinham 3 suspeitos. 2 alunos e o Ebinho, porque eu dormi lá nesse dia. Mas como eu era impossível de ser, eles chamaram os 2 alunos para poder, como é que fala? Interrogar. E aí, como os 2 ficaram ali naquela peleja, eles mandaram me chamar. Quando eu entrei dentro da sala, a MCM era no setor Bueno, e eu vi os 2 alunos, o Espírito Santo me disse assim, pelo menos livra esses 2. Pelo menos isso. E aí eu falei para eles, pode mandar os meninos embora, o problema é comigo. Irmãos, aquele foi um dos piores dias da minha vida. Então o diabo vinha e falava, a casa caiu, e agora eu te destruí. Agora, finalmente, eu consegui te destruir. Porque engana-se, irmãos, quem pensa que o diabo veio para brincar de ser diabo. Satanás só tem 3 objetivos na sua vida, roubar, matar e destruir. Só isso. E não se iludam pensando que o inferno é um lugar que você vai poder escapar. Porque se tocar trombeta, meu irmão, e você estiver na prática do pecado, já era. E os textos que falam acerca do inferno diz que é um local onde há choro e ranger de dente. Você sabe o que significa a expressão ranger de dente? Eu vou te falar. Eu tinha 12 anos, não perde onde é que eu parei não, hein? Eu parei. Onde é que eu parei? Isso, guarda aí. Eu tinha 12 anos de idade e eu tinha acabado de tomar banho e eu fui pegar o vidro de shampoo e colocar na janela do banheiro da casa do meu pai. Porque não tinha armário, né? Aqueles armários que hoje tem, que abre a portinha. Então eu fui colocar na janela. Acontece que o vaso lá da casa do meu pai, naquela época, ele tinha uma beiradinha quebrada. E em cima do vaso eu escorreguei. E eu passei o meu calcanhar naquele lugarzinho. E o meu tendão foi cortado. Naquela noite eles me levaram para o hospital e não havia médicos. Só havia uma enfermeira de plantão. Então ela foi fazer a sutura, só que ela aplicou anestesia no nervo. E não pega. E ela começou a costurar. Naquela noite eu rangi os dentes. Tamanha era a dor que eu estava sentindo.
Teve uma hora que eu peguei a luminária que eu queria dar na cabeça dela, de tanta dor que eu senti. Todas as pessoas que estavam no hospital escutavam meus gritos. E eu rangia os dentes. De tanta dor. É isso que é ranger dente, irmão. É isso que é ranger dente. Então eles descobriram. E o pastor José estava viajando. Então eles falaram assim, como foi o pastor José que te admitiu? Nós vamos esperar ele chegar para que ele dê a palavra para saber se você vai ficar ou não. E eu fiquei um final de semana esperando o pastor José chegar. Irmãos, que final de semana. Ali eu vi o que significa um dia ser como 1000 anos. Pensa em 2 noites que eu não dormi. Porque eu conheci o pastor José, né, irmãos? Hoje, o pastor José está um homem totalmente tratado. Naquela época, eu já vi o pastor José dar rala em pessoas. E quando ele dava um rala numa pessoa na Bíblia, você saía de perto dele, o desejo seu era suicídio. De tanto que ele oprimia a sua alma. Ele ia na Bíblia assim, ok, irmã, você está... E aquilo ali destruía a gente. Então eu já sabia o que me esperava. E aí eu comecei a preparar minha alma. Eu falei, já sei, ele vai chegar, vai me dar o rala do século. Eu vou juntar minhas trouxas, vou voltar para o Matozinho. Pronto, acabou. Simples assim. E chegou na segunda-feira, de manhã ele foi para o monte. E quando foi meio-dia, eu estava lá na chácara esperando ele chegar. Mas o pastor que era diretor da escola na época. E aí nós sentamos lá à mesa da cozinha. E o pastor então contou para ele tudo que eu havia feito. E eu já estava esperando, né? Falei, agora ele vai falar um monte na minha cabeça. Então, irmãos, era uma mesa, uma mesa grande de madeira. E eu estava aqui, o diretor da escola aqui, o pastor José na cabeceira. Então ele colocou, nós sentados, né? Ele colocou os cotovelos na mesa e pôs a mão na cabeça. E ele disse a seguinte frase, Eudimar, o nome do diretor. Aonde eu errei com o Ebim? Quando ele falou aquela frase, no primeiro momento eu estremeci o corpo todo, eu senti um tremor no meu corpo. E no segundo momento eu comecei a abominar aquela atitude, porque eu queria que ele me xingasse. Eu precisava que ele me xingasse. Eu precisava que ele falasse tudo o que eu esperava ele falar. Porque doeria muito menos do que eu ouvia ele dizer aquelas palavras. E aí então, no segundo momento, ele diz, Eudimar, onde nós erramos com o Ebi. Então ele falou, você volta para lá, fica mais uma semana e eu vou orar. E dentro de uma semana eu vou te dar a resposta, você vai ficar na MCM ou não. Irmãos, quando nós estávamos indo de Trindade para Goiânia, porque o Eudimar é o pastor do amigo íntimo, e eu congreguei com ele alguns anos. No caminho de Trindade para Goiânia, eu tentei me jogar do carro algumas vezes. Porque eu queria tirar minha vida. Foi o pior dia da minha vida. E enquanto um capetinho no meu ouvido falava, agora eu te destruí, acabou. Até que enfim eu te acabei. Até que enfim, acabou. Não há mais para onde você correr. Do outro lado, tinha um anjinho, né? Já viu aqueles desenhinhos que tem o capetinho e o anjinho assim, falando? Foi aquilo ali. Do outro lado, eu ouvi o Espírito Santo dizendo, você está livre. Acabou. Agora eu posso agir na sua vida. Agora eu vou te levar a lugares que você nunca sonhou. Mas, irmãos, não dá para acreditar nesse momento. Não dá. Então passou-se uma semana. E aí, né, quando tudo veio à tona, os obreiros da MCM começaram a me tratar como se fosse um leproso, um aidético. Então ninguém ficava perto de mim, ninguém almoçava junto comigo na mesa, todo mundo ficava olhando para mim assim, meio de rabo de olho. Se eu passasse em frente a um monitor, já tinha 3 olhando para ver se eu estava fazendo alguma coisa. Então foi uma vida, né, uma semana tranquila. E aí o pastor José voltou. Ele viajou de novo, né? Voltou. E aí fomos lá e ele virou para mim e falou assim, olha, Bim, você nem confessar o pecado você confessou.
Então vai ser muito difícil a sua restauração. Muito difícil. Mas, Deus me diz para você ficar na MCM. Então você vai ficar na MCM. Só que tem um detalhe. Eu sei que você precisa de um tratamento duríssimo. E eu sei ser duro com uma pessoa. E naquele dia, irmãos, começou-se um processo de restauração na minha vida. A partir daquele dia foram 1 ano e 8 meses, lendo 20 capítulos da Bíblia por dia, jejuando 2 ou 1 vez por semana e orando 2 horas por dia. No primeiro momento, a minha crise foi porque Deus não havia me matado. Porque Deus havia permitido que tantas vezes eu ministrasse as pessoas em pecado, aquilo eu não conseguia conceber. Por que o Senhor não me matou? Por que o Senhor não me destruiu? Até que um dia, no momento de oração, ele disse: filho, eu não vim matar, eu vim salvar. E aí eu parei com minha neurose, né, de querer morrer. E depois desse dia, eu mudei o foco. Então eu comecei a orar pedindo ao Espírito Santo que me mostrasse tudo o que tinha acontecido na minha vida. E por que o diabo conseguiu me dominar durante tantos anos? Quantas vezes, irmãos, eu tentei parar? Quantas vezes eu quis parar, mas não conseguia? Quantas vezes? Quantas vezes eu passei noite chorando, falando: Deus, eu preciso parar com isso, Deus. E lutava, e lutava, e lutava. Aí passavam-se 2 meses, 3 meses, 2 semanas, 4 semanas, eu estava caído de novo. Então, pacientemente, misericordiosamente, o Espírito Santo começou a me ensinar o que tinha acontecido na minha vida. E como eu sei, irmãos, que eu não posso cair de novo nessa área, então eu anotava tudo, anotei tudo. Cada manhã, era uma loucura. Cada manhã era tanta coisa, tantos textos que eu nunca tinha lido, tantas coisas. E eu anotava. Tinha hora que eu tinha que ficar repetindo algumas frases que ele falava para me não esquecer, porque era muita coisa. Tudo bem. Os anos se passaram. E naquele tempo, o que aconteceu? Isso é só para vocês terem uma... Quando eu fui descoberto, então todo o escritório, né, os obreiros e os alunos agora sabiam que o Ebinho era o sem vergonha da MCM. Era o prostituto, né, era o depravado da MCM. Todo mundo ficou sabendo. E eu estava com 28 anos. E aí o Espírito Santo me mostra uma aluna, e ele diz para mim assim: essa menina vai ser a sua esposa. O pequeno detalhe é que eu tinha 28 e ela 18. Então você imagina, para um cara igual eu, que estava acabando de ser descoberta a pornografia, falar para alguém que Deus tinha me falado que aquela menina de 18 anos ia ser minha esposa. Você imagina quantas pessoas acreditaram nisso? Ninguém. Só eu. Irmãos, eu não podia sentar nem na mesma fileira de banco que ela estava. Nada. Só orar. Um dia um pastor da MCM, naquela época, chegou para mim e olhou para a menina e falou assim: quem que é aquela menina ali? Aí eu falei: é uma aluna da escola. Aí ele falou para mim assim: nossa, cara, tem um discípulo meu que achou ela linda e eu vou casar os dois. Eu falei: vai lá, ué. Quando ele saiu, eu falei: só se a minha oração não estiver valendo nada. Se a minha oração não estiver valendo nada, aí casa. Agora se estiver falando, vai morrer antes de falar. Aí eu, na igreja lá do amigo íntimo, a igreja em célula, né? Nós dois frequentávamos lá, congregávamos lá. E a igreja em célula, aquele movimento, aquela trabalheira, aquela canseira, aquele treino todo. Um dia me chega um discípulo e fala: cara, eu estou na alma com a menina lá da MCM. Eu falei: é quem? Ele é a Tatiana. Eu falei: Aí ele vira para mim e fala assim: você acha que tem jeito? Eu falei: uai, vai orar, né, cara? Se for de Deus. Quando ele saiu, só se a minha oração não estiver valendo nada. Aí um dia nós ligamos, aí passou-se aquilo ali, foi o primeiro intensivo depois da minha queda, né? E aí quem veio fazer o intensivo? A mãe dessa menina. E aí o Espírito Santo me disse assim: você vai sentar com ela e você vai falar tudo para ela. Aí depois você vai falar que eu te disse que a filha dela vai ser sua esposa. Aí eu sentei com ela e comecei a falar.
Ó, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e tudo e tal, e acabei de ser descoberto, e esse é o meu problema. Agora tem um detalhe. Jesus falou que sua filha vai ser minha esposa. Ela olhou para mim e fez assim, ó. Né? E detalhe, irmãos. Ela tem 2 irmãos e só ela de mulher. Aí a mãe dela, sogra, você já viu, né? Sogra profetiza, né? O que sogra fala, meu irmão? Ou você ora ou você chora. E aí ela virou para mim e falou assim, daqui uns 2 anos, quem sabe, né? Irmãos, 2 anos. Toda noite eu chorava. Toda noite. Toda noite. Só que tem um detalhe. Os 2 anos se passaram. E eu casei. No dia do meu casamento, irmão, todo mundo chorando e eu rindo. E o pessoal olhava para mim e falava, você é bem, mas hoje? Eu falei, cara, tem 2 anos que eu estou chorando. Você quer que eu chore hoje? Dá licença, meu irmão, hoje é meu dia. E foi tão interessante que o pai dela estava indo com ela, e eu fui pegar ela no meio, peguei o braço dela e já trouxe, ela falou, papai. Eu falei, deixa comigo agora. E já fomos. Irmão, foi um casamento, você não tem noção, não. E aí, para o nosso desespero, e eu quase fiquei endemoniado esse dia, quando nós chegamos, o pastor vira e fala assim, hoje nós vamos falar sobre 8 pontos de um casamento feliz. Imagina, irmão. Aí eu virei para ele pertinho e falei assim, ó, fala 1 e me dá o 7 que eu estudo em casa. Pelo amor de Deus, 8 não. 8 agora, em nome de Jesus. Pois ele falou os 8, irmão. Pense numa tribulação. Nossa Deus, aquele dia, depois do sim, foi cruel. E o povo, irmão, se você pegar a foto do nosso casamento, em todas as fotos eu estou com uma cara de tristeza. Porque eu queria ir embora, eu não queria tirar foto. É uma expressão da alma, né? Você ficar tirando foto de casamento, mas para que isso? E pai, quer tirar foto? Gente que nunca tinha falado, gente que nunca tinha me apoiado na oração por causa dela, agora estava lá. Casal de Deus, eu olhava assim, hipócrita. Nunca me deu uma força, e agora está aqui, pagando de irmão. Então, casei. E eu falo para você que não há nada que se compare a um casamento em santidade. Nada. 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 Quando você pode se casar em santidade, quando você paga o preço para se casar em santidade, meu irmão, Deus opera. É tremendo, é lindo. Tinha um estigma, né, de beijar na boca, né? Beijar na boca é pecado, viu, irmão? Antes do casamento, pode ficar tranquilo. Que é isso, pastor? Isso é muito radicalismo. Não, isso aí é estudo de ciência. É estudo biológico. Quando você beija uma pessoa na boca, o seu organismo está dizendo para o organismo dela que vocês vão ter uma relação sexual. Porque é para isso que o beijo na boca serve. Para preparar os corpos para uma relação sexual. Só que se você não tem a relação depois do beijo, você fez o quê? Você mentiu. Quantos entenderam isso, irmão? Amém? Hã? E os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. No mínimo você defraudou aquela pessoa. O que é defraudação, pastor? É quando você promete alguma coisa que não pode cumprir. Então você defraudou aquela pessoa. E diga-se de passagem, o único cidadão que beijou na Bíblia teve que trabalhar 14 anos para ter a mulher dele. Aí eu te pergunto, você já imaginou se você tivesse que trabalhar 1 ano por cada beijo que você está dando aí? Morria de trabalhar e não casava com ninguém, né? Depois que você casar, querido, dos solteiros, né, claro. Beija até destroncar a língua. Não tem problema. Entendeu? Chega na igreja, mas está casado, casou, criança no dedo, pronto, acabou. Agora, antes, não. Simples assim. Quantos estão entendendo, irmão? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus.
O cara que quer te beijar antes de casar, certamente ele vai te trair depois de casar. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Então, fala aí. Onde que eu parei? Não, moço, eu falei para você... Não, moço, antes de tudo isso. Aí todo mundo... Ah, não, já lembrei. E aí eu comecei a anotar tudo o que o Espírito Santo me falava. Aí passou-se ali um tempo, um belo dia o pastor José ia dar aula e eu ia passando por ele disse assim, Ebinho, eu quero que você dê uma aula no intensivo. Eu falei, vou dar aula de quê, pastor José? Estudo, 2º grau supletivo. Seminário nunca fiz. Experiência com igreja nenhuma. Vou dar aula de quê, pastor José? Ele falou para mim assim, conta sua experiência no MCM. Eu falei, então tá, ué. Aí 2h da tarde eu fui para dar aula, irmãos. Eu não sei se vocês, quantos aqui já foram lá no auditório do MCM? Então aquele lugarzinho ali, 2h da tarde, é fresco igual pastel feito na hora, já viu? Então é um bafozinho assim, ó, que é uma coisa linda, maravilhosa. E 2h da tarde é o primeiro horário depois do almoço, então você imagina, né? Os irmãos sempre comem muito. Você já viu aquelas carretas transportando frango na estrada, não? Frango vivo? Os bichinhos ficam tudo assim. É desse jeito que eles ficam. Já viu, não? É desse jeito que os meninos ficam lá 2h da tarde. Tem uns que ficam olhando assim, pai, não tem nada melhor pra mim, mais engraçado que a luta mais cruel que existe, irmãos, é a luta contra o sono. Ô luta cruel! Você olha pra uma pessoa que está com sono e não pode dormir, ela fica assim. É uma guerra, é uma luta. Então hora que ela vai assim, ó. Eu não dou muita risada. Perdão. Mas eu gosto de ver uma pessoa lutando contra o sono. Estou lembrando de alguns aqui. Eu vi uma vez, porque eu fiquei muito tempo no Transurbão lá, né? Eu vi uma vez no Transurbão, porque chegava assim. Ele estava assim, ele segurava sempre assim no teu banco, né? Aí ele segurava aqui e ficava assim, ó. Daqui a pouco ele estava fazendo assim, ó. E o pescoço dele, eu acho que não sei se era alguma estratégia para ele não cair. Eu morri daquele cara, gente. Eu ria dele. Espera lá, vamos voltar aqui. Aí eu cheguei, irmãos, e tinha ali umas 120, 130 pessoas naquela época. Isso há 8 anos atrás. E eu nunca imaginei, irmãos, que aquilo tudo que estava acontecendo, que tudo aquilo que eu tinha notado eu fosse ensinar para alguém. Eu nunca imaginei, nunca. E nunca também tinha feito esboço de nada de nada. Cheguei só com a Bíbliazinha lá, e o povo, tudo, cada um mais. E eu comecei a falar, igual a metralhadora. Ó, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui para cá, já fui para lá, e eu fazia isso aqui dentro. De repente, irmãos, quando eu olho para o auditório, o que estava mais distraído estava com um olho desse tamanho em cima de mim, assim, ó. Mas nem piscava, e todo mundo com aquele bito assim. Eu olhei assim, né? Falei, das duas, uma, né? Ou eu me dei bem, ou mais nunca venho aqui. Porque não tinha lógica, ninguém piscava, não ouvia nenhum barulho. E para minha surpresa, alguns obreiros, né? Vieram na lateral e ficaram ouvindo. E eu... Quando eu acabei o assunto, falei, pronto, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos levantar e vamos orar. E aí o pessoal levantou. E aí eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou para mim assim, agora você faz o apelo. Aí foi a Terceira Guerra Mundial. Eu falei, fazer o apelo? Fazer o apelo? Ele faz o apelo. Eu falei, quem que em sã consciência vai admitir, vai confessar que tem problema nessa área? Quem? Ninguém. E ele faz o apelo e eu não faço. Faz o apelo, não faço. Faz o apelo, não faço. Aí a minha alma, como ela é mais poderosa do que a alma de todos vocês juntos, então ela já desenvolveu uma estratégia. Falei, já sei, eu vou fechar o olho e fazer o apelo. Se vier, veio, se não vier, não veio. Não vi mesmo, não vou ter frustração nenhuma. E aí fechei o olho e comecei a falar.
Você tem problema nessa área. E fui dando os nomes, irmão. Nome por nome. Sai do seu lugar e vem aqui na frente ajoelhar aqui, vem pedir perdão, de olho fechado. E aí, depois que eu falei isso, eu falei, se alguém veio, e aí eu escutei o primeiro berro. Não! Aí eu abri o olho, né, que eu assustei na hora. Quando eu abri os olhos, irmãos, tinha 4 pessoas nas cadeiras, o resto estava tudo na frente. E eu olhei para aquilo e falei, bando de sem vergonha. Como é que vocês tudo, pensando, é claro, né, não falei, né? Como é que tudo com problema nessa área dentro das igrejas, eu pensei que era só eu, ué. Aí que eu fui entender, irmãos, o que tinha acontecido na minha vida. Por que Deus havia me preservado? Por que Deus não tinha deixado eu ir embora? E de lá para cá são 8 anos falando sobre isso. E para minha alegria, e para a honra do meu Senhor, aquilo que o diabo tentou usar para me destruir hoje, eu uso para libertar vidas desse cativeiro. São inúmeros os testemunhos. Hoje, até pastores eu acompanho no Brasil, que tem problemas nessa área. E eu posso dizer para você que aonde abunda, aonde há uma grande quantidade de pecado, sempre a graça será dobrada. Sempre, sempre. E aquilo que Satanás usa para te afrontar hoje, você, pelo poder do evangelho, da confissão, da restauração, vai poder usar para libertar pessoas. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então esse é o meu testemunho para você saber por que é que eu falo disso. Abra sua Bíblia comigo em 1ª carta aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Se você quiser ficar de pé. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Nas igrejas do Brasil, homens e mulheres se entregaram à imoralidade, e pensam que ser imoral é só quando você adultera. Que ser imoral é quando você prostitui. Que ser imoral é quando você o homossexual ou a lésbica ou o homem que é atraído por outro homem, a prostituta. Não, irmãos, tudo isso são frutos de uma árvore, mas não são a raiz de uma árvore. Essa árvore chamada imoralidade sexual. Um dia o Espírito Santo me disse assim, ó: meu filho, sabe essa luta contra a pedofilia? Não sou eu que está incitando isso. Aí eu pirei, né? Eu falei, como assim? E aí ele me deu um estudo rápido sobre a artimanha de Satanás ao disseminar essa aparente luta contra as trevas. Vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que não tem Deus, quem que ela tem? Hã? Todo mundo. Uma pessoa que não tem Deus, quem que ela tem, irmãos? Concordam nisso? Amém? E certa vez, abra comigo em Marcos capítulo 3. Deixa eu ler esse texto com vocês aqui. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 23. Marcos capítulo 3, versículo 23. Olha o que está escrito aí. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Olhe para mim. O que esse ensino de Jesus nos mostra? Que não há como Satanás expulsar Satanás, sim ou não? Concorda comigo, irmãos? Amém? Entenderam isso comigo aqui? Pronto. Agora, se uma pessoa que não tem Deus, ela tem Satanás, como que você me explica a quantidade de pessoas sem Deus que estão lutando contra a pedofilia? Porque é um movimento mundial. E várias pessoas sem Deus estão lutando contra a pedofilia. Pastor, então quer dizer que essa luta não é de Deus? Não, eu não diria isso. A luta contra a pedofilia é uma luta nobre, mas é uma luta vã, já foi vencida. Se hoje eu e você pegássemos todos os pedófilos do universo e colocássemos eles dentro de uma câmara de incineração e cremássemos todos eles, nós acabaríamos com a pedofilia, irmãos? Hã? Não. Por quê? Porque pedofilia é fruto de uma árvore. E qual é o princípio que Satanás está usando? Abra comigo em João 1, 15. João capítulo 15. Deixa eu te mostrar o princípio que Satanás está usando ao incitar as pessoas na luta contra a pedofilia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Olha o que está escrito. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. A luta contra a pedofilia, contra o homossexualismo, contra essas coisas erradas que a gente está vendo aí, nada mais é do que um podar de uma árvore. Por isso não tem efeito para destruir. Ainda hoje eu estava vendo lá um vídeo com o Gilberto Júnior, filho, Gilbertinho, mostrando lá um nome de expressão no cristianismo, lá no Senado, no Congresso, brigando contra a lei da homofobia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmãos, isso aí é uma palhaçada. As armas, segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 10. As armas da nossa milícia, elas são poderosas, mas elas são em Deus. Elas estão em Deus, elas não são carnais. Então não adianta você ficar lutando contra a homofobia, porque isso não vai adiantar. O que tem que acontecer é que nós precisamos entrar com o joelho no chão até sangrar, para que esta santidade alcance a nossa vida. E quando um casal de homossexual entrar por aquela porta para se casar aqui, eles se convertam. É isso que tem que acontecer. Não é ficar olhando e, ai meu Deus, porque eu vou atrás do meu direito, porque não sei o que. Não, meu irmão. Vou te dizer uma coisa, cristão é o único povo na face da terra que não tem direito nenhum. Nenhum. Todos os nossos direitos estão na cidade celestial. Todos. Todos. Estão lá em cima. Eu te pergunto, um dos vultos do Velho Testamento de maior expressão foi Daniel, sim ou não? Amém? E houve um momento em que o rei virou e baixou um decreto no reino. E ele disse, ao som dos pífaros, das flautas, da gaita de fole, todos terão que se curvar diante dessa imagem. Quantos se lembram disso? E eu te pergunto, Daniel começou a formar um partido político para poder desaprovar aquela lei, meu irmão? Daniel decidiu, por amor ao seu Deus, sofrer o dano. Então ele disse, eu não vou me curvar. E o que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões. E aí, o rei teve que dobrar os joelhos e dizer, esse aí é o Deus Todo-Poderoso.
O Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, porque os leões não o comeram. Aí eu falei para o Gilbertinho assim, ó, por que ao invés de ficar com essa palhaçada de discussão aí, por que esse cidadão não põe a mão na cabeça do homossexual lá e ora e expulsa o demônio? Por quê, irmãos? Porque o nível de santidade, praticamente zero. Nulo. Estamos vendo uma geração de jovens que fica gritando por aí que é livre e é a mais aprisionada de todos. Porque não consegue ficar sem fornicar. Não consegue ficar sem beijar. Não consegue ficar sem pecar, meu irmão. Um dia uma menina me escreveu, não, ela me telefonou, não, como é que é? Eu não lembro agora, eu sei que ela chegou, eu acho que ela me ligou. E ela virou para mim e falou assim, pastor, beijar na boca é pecado mesmo? Eu falei, não, meu filho, é batismo com o Espírito Santo. Pode beijar e o poder de Deus vai vir sobre você, vai lá. Sabe, irmãos, é umas coisas assim, que eu não tenho tolerância para isso. Porque eu sei aonde o diabo quer levar. Eu sei. Eu sei para onde vai. Eu sei como é que funciona o tal do namoro cristão. Como é que é o nome da senhora? Dona Divina, vem aqui, deixa eu mostrar para eles como é que é o namoro cristão. Então, o rapaz, né, vai lá, conhece, viu a moça. Porque tem uns meninos dentro da igreja que o radar deles é mais forte que o da NASA, né? Os caras sentados na frente, de costas, conseguem saber se a menina é nova ou não pelo batidinho do sapato. Ó, é nova. Nunca vi. É impressionante esse radar. E aí o amado vai e olha. Nome? Olha para a divina e começa a fadiga. Pastor ela. Tem certeza que Deus falou comigo que é ela, aquela coisa toda. E o pastor tenta. E nada tira aquilo da cabeça do irmão. E aí ele bate no peito e fala, pastor, não preocupa não. Santidade é o meu nome. Santo. Namoro santo. Comigo o negócio é assim, pastor. E aí pega e vai a primeira vez levar a divina para casa. Aí ele vai, vamos comigo andando para ali. E aí ele vai conversando com ela, né? Que palavra, né? Que coisa linda, que pastor, meu Deus. E aí chega na porta da casa da divina, ele vira para ela, chega aqui, divina, aqui, ó. Aí ele vira para ela e fala assim, a paz do Senhor. E aí vai embora. Primeira semana. Segunda semana. Aquela palavra divina, meu Deus. Aquele pastor pregando foi uma coisa linda, maravilhosa. Chega arrepio. Aí chega na porta da casa da divina ele. A paz do Senhor. Terceira semana. Aquela pregação, meu Deus, eu não consigo entender. Pode entender, irmãos? Obrigado. E a quarta semana, meu irmão, vai aonde der. Se der para ir para um quarto, dá, vai. Se não der, vai debaixo da árvore, vai onde é que tiver. Presta atenção, deixa eu falar isso aqui porque eu não falei. Hoje eu não estou pregando como se fosse uma pregação normal. Por isso que eu estou usando essas palavras, que eu sei que de repente você está meio... Não se preocupa não, é porque é necessário mesmo. Mas isso não é uma pregação de domingo, pode ficar tranquilo, tá? Não prega assim todo domingo, não. Isso aqui é só porque eu estou numa área que eu sei como lidar com ela. Então, se eu não for fundo, raso também não adianta. Amém? Amém? Então, não se espante com algumas palavras, não. Fica firme aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, fica firme. Firme. Então, queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10. Olha o que está escrito aí. Já está posto o machado à raiz da árvore, ou das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha para mim. O machado chegou o tempo de ser posto à raiz, e não podando os frutos. Naquele tempo o Espírito Santo então me mostrou que existem dois demônios que são raízes de toda forma de imoralidade sexual. E esses demônios são lascívia e sensualidade.
Pastor, o que é lascívia? É quando você olha e deseja. Concupiscência dos olhos. E sensualidade eu acredito que todos aqui saibam o que é, né? E para minha tristeza, irmãos, a grande maioria dos homens dentro das igrejas sofrem com a lascívia. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente aos casados, não se iludam. Se você semeia lascívia, não bote a culpa em Deus se o seu filho ou a sua filha tiver um problema nessa área. Bote não. É uma semeadura. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém, igreja? Ou você confessa, ou então se prepara, meu irmão, porque o rojão vai estourar para o seu lado. Tiago diz que de Deus não se zomba. O que o homem planta, isso ele vai colher. E nós estamos vendo dentro das igrejas hoje, infelizmente, algumas irmãs que não entendem que estão indo para a igreja. Lá em Trindade, irmãos, lá em Trindade, vou falar de Trindade. Lá em Trindade, você acredita que tem irmã que vai para a igreja com a barriguinha de fora? Ainda acha que é bonito. Não é bonito não, irmão, é demônio. Isso chama-se demônio. E lá, tem umas meninas lá, que elas usam uma calça que, sinceramente, eu não sei como é que elas entraram dentro daquela calça. Eu já me perguntei algumas vezes. Perdão, irmãos. Mas se essas meninas soltar um pum, rasga aquela calça. Certeza, não tem lógica. Não tem lógica. E ainda fica ali, né? Irmão, você pensa, você acha que o Espírito Santo habita em qualquer lugar, irmão? Você acha que o Espírito Santo habita numa casa sensual? Você acha que o Espírito Santo habita numa casa lasciva? Você está muito enganado. Agora, são problemas subjetivos, né? Embora a sensualidade é mais evidente. Mas principalmente a lascívia é subjetiva. Como você vai acusar um homem de estar com um problema de lascívia? É no olho. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus voltar, se a trombeta tocar, e vocês tiverem um problema de lascívia ou de sensualidade, esqueça, meu filho, vai para o inferno. Com todos os estupradores, vai estar lá juntinho. Não se preocupa não. É assim que é. Você sabia que tem um grupo hoje de pessoas que só sente prazer na relação sexual quando toca nas fezes do parceiro? É. Alguns grupos só sentem prazer com a mutilação, a automutilação. Eles têm que literalmente se cortar. Há os masoquistas que precisam sentir dor para poder sentir prazer. Agora preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Eles não nasceram assim. Eles não dormiram santos e acordaram com esse desejo. E eu vejo, irmãos, as pessoas têm muita expressão de nojo quando eu falo isso, mas elas não têm nojo de se vestir sensualmente. Não tem nojo de ficar assistindo programas imundos na televisão, não tem nojo. E pensam que Deus vai justificá-las. Não vai, irmãos. Não vai. Não vai. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem compromisso com quem vive uma vida pecaminosa. Não tem. Não tem. E não adianta você pensar que ninguém está vendo seus olhos. Um dia o Espírito Santo me disse assim, ó, o diabo ele não pode ler o seu pensamento. Mas ele conhece o brilho dos seus olhos. O brilho dos seus olhos. Se você olha, porque quando nós olhamos para alguma coisa e desejamos, a nossa pupila dilata. O desejo da carne leva a nossa pupila a dilatar. E o diabo está vendo. Tem 3 pessoas que sabem tudo a seu respeito. Deus, você e o diabo. Viu? Todos os momentos. Todos. Não adianta você pensar que aquilo que fala... Há uma grande nuvem de testemunhos que sabe tudo a nosso respeito. Tudo.
Então, como o abismo sempre vai chamar outro abismo, irmãos, da lascívia para o homossexualismo é uma questão de tempo. Da lascívia ou da sensualidade para o bestialismo, que é a relação sexual com animais, é uma questão de tempo. Mas é o mesmo demônio. O mesmo. O mesmo. Não se ilude, irmãos. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E não pense vocês que nós vamos conseguir fazer diferença nessa cidade se não nos santificarmos, porque não vamos. Não vamos. E uma coisa eu te falo, querido. O diabo cobra caro. Satanás cobra muito caro pelos prazeres carnais. Muito caro. Pode procurar. 95% das pessoas que têm distúrbios sexuais, elas sofrem de problemas psicossomáticos ou problemas emocionais. 95% delas. E as que não sofrem de problemas emocionais, já estão no último grau do endemoniamento. Estão possessas. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso não pense você, que se você sustenta uma relação de fornicação, pastor, o que é fornicação? É quando o cara fica pegando os seios da menina, na poupança da menina. Isso é fornicação. Aquela rilia, já viu? Meu irmão, quando duas pessoas, principalmente dois jovens que se gostam, se abraçam de frente, algumas coisas... Não vou falar isso não, acho que vai ficar... Deixa pra lá. Em outra oportunidade eu vou vir aqui só para ministrar sobre isso, aí eu falo. É impossível que uma relação entre um homem e uma mulher não cresça. Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher foi algo criado por Deus. E tudo que Deus cria está em constante crescimento. Tudo, tudo. Quantos entenderam isso, irmãos? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Abra sua Bíblia comigo. Números. Deixa eu achar aqui. Números 32. (23). Olha o que está escrito. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Nada. Oxalá que a revelação dos pecados ocultos não seja em tempos difíceis. Porque ninguém se salva. Eu tenho acompanhado várias pessoas, irmãos. E de cada 10 irmãos que eu acompanho, somente um consegue suportar o processo de restauração. Por isso, nessa noite, eu quero incentivar você a se amar. E o Espírito Santo me deu uma direção muito clara aqui. Eu não vou fazer o apelo aqui. Mas todos vocês que estão aqui, vocês têm exatamente uma semana, a começar de hoje, para sentar com o pastor de vocês
e confessar os seus pecados. Uma semana. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Uma semana. Amém, igreja? Amém. Fique de pé, eu quero orar com você.